Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. O tema é a Igreja Eleita. O tema é o mistério da unidade revelada. Amém? Onde o texto áureo vai dizer assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 3, do 1 ao 13, onde diz assim a bendita palavra de Deus: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo no Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, uma coisa que me chamou muito interessante foi no versículo 10, quando ele fala sobre, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, que seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso quer dizer que nos céus também há reinados, há governos. Deus, ele é soberano, ele está acima de todos os governos, de todos os reinos, amém? Então, existem anjos que auxiliam o seu Deus no governo nos céus. Amém, irmãos? Então, mas também há também principados e potestades aqui também na terra, que são os dominadores deste século. Esses principados e essas potestades já são as potestades dos principados do mal, onde Satanás e seus anjos eles governam, eles operam, usam alguns homens, alguns governantes, né? Nossos governadores, reis, presidentes. Como a gente tem percebido durante todo esse longo tempo, nós temos sido massacrados por alguns governantes, por alguns presidentes, por alguns deputados, senadores. Interessante que todos esses caras também são autoridades, esses homens são autoridades, né, levantada por Deus. Só que o inimigo de nossas almas, né, os principados e a potestade do mal que governam este mundo, né, este mundo aqui, eles operam na vida desses homens, né, por permissividade deles, porque eles não se achegaram a Deus, porque se eles se achegassem a Deus, automaticamente essas potestades elas cairiam, amém? Eles teriam liberdade em governar segundo a vontade do Pai, amém, irmãos? Então, só para nós entendermos, potestades, principados e potestades nos céus e principados e potestades neste século, neste tempo, neste mundo onde nós estamos, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando fala em ministério oculto no Antigo Testamento, isso vai dizer que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o ministério que estava oculto. Amém? Agora, vale a pena entender
que no Antigo Testamento o Senhor Deus ele já vinha anunciando que havia algo também para os gentios. O profeta Isaías, em Isaías 49, versículo 6, Deus vai pedir que Isaías se dirija também aos gentios para anunciar as boas novas, amém? E também você vai ver em Gênesis, você vai ver em diversos livros na Bíblia, o Senhor Deus já sinalizando o mistério que seria revelado para os gentios. Eles só não sabiam como e de que forma essa revelação aconteceria. Amém? Aí, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai aqui, quando ele estava preso, ele vai revelar que esse mistério foi revelado a ele no momento em que ele se encontrou com o Senhor Jesus. Então, foi algo que foi revelado diretamente do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo de forma sigilosa. Amém? Que apenas o apóstolo Paulo ele percebeu. Por isso que o apóstolo Paulo ele é chamado o apóstolo dos gentios, porque foi o primeiro apóstolo a receber a revelação por parte de Deus através do Espírito Santo, e ele se dirige primeiro para os gentios. Mais na frente nós vamos ver um outro apóstolo também quando ele recebe essa revelação, que é o apóstolo Pedro, que eu vou ler aqui em Atos 11, que é muito interessante, quando diz assim: e fitando para dentro, Atos 11, versículo 6. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves dos céus. Isso porque Pedro viu através de uma visão um lençol descendo diante dele com todos esses animais dentro. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum e imunda. E segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Amém? E continuando, diz assim: e sucedeu por 3 vezes de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia que se encontraram comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e foram comigo. E quando ele chega em Cesareia, o interessante, nessa casa, quando diz assim no versículo 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí quando chega no versículo 18, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento da vida. Amém, irmãos? Então a gente começa a observar da forma como Deus se manifestou, Deus se manifestou aos apóstolos de forma revelada, de forma clara e transparente, e eles viram manifestar de Deus junto aos gentios. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa entender que a salvação verdadeiramente ela chegou para nós, não apenas para os judeus. Amém, irmãos? Isso nós já temos falado nas lições anteriores. Isso é só para deixar você bem ciente e bem tranquilo e regozijante da sua salvação, amém? Mas não perca a salvação, não perca, persevere por elas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Como eu já falei, né? Então, o mistério o mistério da nova aliança, no mistério da nova aliança de Deus para com os homens através de Jesus Cristo, é manifestada aos seus o agir do Senhor sobre a vida dos gentios. Amém? E identifica bem claro que no Antigo Testamento eles já sabiam que seria anunciado também aos gentios, só não sabiam como. Amém? Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude do tempo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que Deus ele não tomou uma providência depois do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, não.
O plano da vida de Jesus Cristo até nós, para nos trazer a salvação, para nos trazer a liberdade em Cristo Jesus, para nos trazer esse direito de escolhas, e isso já foi previsto desde antes da constituição dos tempos. Amém? Então, isso quer dizer para mim e para você que o Senhor Deus, Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem no mundo, irmãos. As coisas que estão acontecendo com você, quer sejam boas, quer sejam má, o Senhor Deus, Ele tem o controle de tudo. Tudo vai se resolver. Tudo vai estar conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tanto para mim quanto para você. Então nada foge ao controle de Deus. Em outras palavras, então, o pecado não foi o pecado do Jardim do Éden que fez com que Deus tomasse providência em enviar Jesus Cristo, em anunciar o Evangelho para os gentios. Não foi isso. Tudo já havia pré-estabelecido por Deus. Amém? Perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado, né? Eu ia repetir, mas vou pular essa parte, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Algo que é interessante, um outro aspecto da doutrina de Deus que requer nossa atenção é o das suas obras. E esse aspecto é dividido em três: os seus decretos, as suas providências e a sua conservação. Os decretos divinos são os planos de Deus eternos, que em virtude das suas características faz parte de um só plano. Amém? Então, os decretos, as providências e a conservação de toda essa situação, isso já foi algo que já foi previsto desde a construção do tempo. E é imutável, ele não muda, ele é eterno, amém? Até a volta do Senhor Jesus. São independentes e não podem ser condicionados de nenhuma maneira. Tem a ver com as ações de Deus e não com a sua natureza. Amém? Tem a ver com as ações de Deus e não com a sua natureza, que é a natureza espiritual. Dentro desse decreto, há as ações praticadas por Deus, pelas quais ele tem responsabilidade soberana. Então, existem coisas que é da responsabilidade do Senhor. Entretanto, e também as ações das quais ele, embora permita que aconteça, mas não é de responsabilidade. Às vezes é a maldade, às vezes é uma pessoa matando a outra. Como exemplo, hoje nós estamos vivendo um governo que tem não só de hoje, desde muitos anos, tem oprimido o homem, não só de hoje, desde o Antigo Testamento, o Império Romano, não é verdade? Nero massacrando os cristãos, matando homens. A gente olha para o Oriente Médio, os muçulmanos, né, degolando cristão, matando por não recusarem o Senhor Jesus, são degolados. Então essas maldades, isso não é responsabilidade do Senhor, não é. Quero deixar bem claro. Então isso não é responsabilidade de Deus. Isso já é responsabilidade do homem. Isso já é responsabilidade do inimigo desse século. Amém? Que tem introduzido na mente dos homens o que? A maldade, a ruindade. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que nós lemos, nós entendemos que Deus é amor. Deus é justiça. Amém, irmãos? Então Ele tem nos ensinado apenas o amor. Aí a gente observa o Senhor Jesus fazendo milagres, curando. Isso é o quê? Isso é ruindade, é maldade. Isso é bondade. Isso é bondade. Isso é a mão de Deus sendo misericordioso para com a humanidade, amém? Mas quando nós vimos as atrocidades, nós precisamos ter a convicção que isso não é responsabilidade do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui também, eu separei aqui para os irmãos algo que eu achei interessante. Quando se fala na multiforme sabedoria do Senhor, eu vi aqui o manifestar da igreja, fiz alguns registros que vai dizer assim aqui sobre a igreja. A igreja que adora a Deus, que adora. Então, momentos que se coloca de joelho, que se ergue as mãos santas no louvor ao seu Deus. A igreja se caracteriza pelo constante ajuntamento. A igreja que se prostra e exalta, e lábios que confessam o seu nome. É multiforme a sabedoria de Deus dentro do seu povo, ministrando junto ao seu povo. É uma igreja adoradora. Amém, irmãos? Estou falando isso para que você possa entender que a igreja ela se comporta de diversos aspectos. E esses aspectos que eu estou mencionando são aspectos que devem ser intrínsecos da igreja, uma igreja que se ajoelha, uma igreja que ergue as mãos, uma igreja que abre os seus lábios confessando o Senhor Deus como o Senhor de sua vida, que se exalta e que se prostra diante do Senhor, uma igreja que o adora, uma igreja que se manifesta, que proclama as boas novas de salvação, que leva o evangelho
como pode em todo tempo, anunciando o tempo da misericórdia e graça de Deus, chamando pessoas que entregam suas vidas e convidam Jesus a entrar na sua alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, é grandioso, louvado seja o nome do Senhor. A igreja que se esforça para fazer o evangelho conhecido e em ouvindo as pessoas chegam à fé. Então é necessário que a igreja ela se esforce e saia para anunciar o evangelho, para que pelo menos algumas pessoas que ouvirem o evangelho, elas se aproximem a fé em Jesus Cristo, amém? Uma igreja missionária, uma igreja preocupada em extrapolar fronteiras geográficas e fazer o evangelho conhecido em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a igreja que se manifesta conforme a multiforma de Deus, porque Deus quer que a igreja ela se diversifique, Ele quer que a igreja ela opere de diversas formas. Se a igreja puder operar dessas formas, glórias a Deus. Amém, irmãos? É a igreja que consciente contra as hostes, que é uma igreja que é consciente contra as hostes espirituais da maldade. Há uma igreja que não dá tréguas ao mal e à maldade, está em luta contra o mal e a maldade nas regiões espirituais da maldade. Então, é uma igreja que luta, uma igreja que persevera, uma igreja que intercede, uma igreja que luta e intercede. É uma igreja que tem o sonho da comunidade de família, que quer abraçar, que quer cuidar, que quer incluir. A igreja que quer incluir, não a igreja que quer excluir. Amém, irmãos? Que não se conforma com a solidão, com abandonos, com preconceitos, com distanciamentos, que quer viver a paz e a fraternidade, a comunhão, que quer experimentar e oferecer ao mundo como grande família de Deus. É o papel da igreja, é o papel da nossa igreja. Amém, irmãos? Uma igreja que enxerga e que sofre e que chora para compartilhar uma cesta básica, que convida o abatido a abrir o coração e integrar a comunidade da fé e receber a graça e a bênção de Deus que é amoroso. Amém? De um Deus que é amoroso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Você olha e vê que essa igreja só quer evangelizar, que entrelaça com dores humanas, que adora, que zela pelo livro sagrado, pela Bíblia, amém? Que a igreja que é missionária, que luta contra o mal e a maldade, que é consciente das políticas sociais e a multiforme sabedoria de Deus, manifestando o movimento solidário, promovendo ajuntamento e adoração. Amém, irmão? É uma igreja que está na periferia, no morro, está de joelhos em oração. É a igreja, irmão, é a igreja. É uma igreja que ganha o mundo pela rádio, que ganha o mundo distribuindo folhetos, que fala através dos sites, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a multiforme sabedoria de Deus. Então, nós nos perguntamos, de que igreja somos? Como a multiforme graça se manifesta entre nós. Amém? Aí, ó, todas essas formas que eu acabei de falar para você. Uma igreja que se ajoelha, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tenha consciência das hostes espirituais da maldade. Amém? Então ela precisa estar intercedendo, precisa estar orando pelos governantes, olhando pela sociedade, olhando pelo povo, pela comunidade que está ao redor. Uma igreja que sai para a rua, uma igreja que vai evangelizar, uma igreja que vai estar levando uma cesta básica para o necessitado, uma igreja que não se sente bem em ver as pessoas abandonadas, as pessoas destruídas, as pessoas humilhadas, as pessoas sendo sacrificadas. Não, é a igreja que se preocupa e ela traz, amém? E quando a igreja se conforma, quando a igreja ela entende todas essas coisas e ela sai em campo, amém? Meu irmão, essa é a igreja que se apresenta da multiforma e sabedoria de Deus, amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós entendermos nesse dia, né, a forma como Deus ele quer se manifestar na igreja, amém? Então, tudo isso que nós estamos falando, nós vimos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo viu, Jesus Cristo curou o cego, o coxo, o manco, aleijado,
Jesus Cristo, ele abraçava, Jesus Cristo, ele tinha misericórdia das pessoas, amém? Era o manifestar de Deus em Jesus Cristo, amém, irmãos? Os seus apóstolos também sendo mortos, sendo apedrejados, levando a boa nova, levando o evangelho. Eu digo aos irmãos, ainda certamente chegará um tempo em que nós não vamos conseguir falar do evangelho de Cristo. Vai chegar o tempo que talvez nós vamos ser encostados na parede e vamos ter que ou negar Cristo, ou então dizer, não, eu não nego Cristo, e certamente morreremos, amém, irmãos? Mas precisamos ter a consciência e o entendimento que o homem, ele pode matar o corpo, mas nós não podemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas sim ter medo, ter temor daquele que pode matar a alma, que é o nosso Deus, amém, irmãos? As pessoas podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso Deus, ele levará consigo, amém, irmãos? Então precisamos ter essa confiança, precisamos ter a fé em Cristo Jesus e sermos perseverantes e sermos o que, meu irmão? Firmes. Firmes na fé em Cristo Jesus, amém? Porque o Evangelho foi anunciado para nós, os gentios, e nós recebemos, e nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus nos céus, amém, irmão? Os céus pertencem a mim, pertencem a você, amém, amados irmãos? Precisamos ter essa convicção, amém? Então por isso precisamos o quê? Nos apresentar da multiforma de Deus para com a humanidade, amém? Para que as pessoas possam sentir o agir de Deus na sua vida através de nós, amém? Uma boa tarde e até logo mais no culto de celebração ao Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, amados.